Quem será que inventou o avião? Parece uma pergunta com uma resposta simples, né? Mas, na verdade, essa pergunta deu início a um debate de mais de um século que divide nações. Vamos mergulhar nessa história fascinante. Bom, no coração dessa história toda está uma única questão. Quem foi o primeiro aviador? E a simplicidade dessa pergunta esconde uma complexidade, olha, gigantesca que a gente vai desvendar agora. A resposta para essa pergunta muda, e muda muito dependendo de onde no mundo ela é feita. Para alguns a resposta é óbvia, já para outros é completamente diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, não há dúvida, os pioneiros são os irmãos Wright. Mas aqui no Brasil, e em grande parte da Europa, essa honra pertence a um nome muito conhecido nosso, Alberto Santos Dumont. Mas antes de entrar na briga do avião, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Como foi que a humanidade aprendeu a voar? Essa jornada, na verdade, começa bem antes, com balões e dirigíveis. Primeiro, o desafio era simplesmente sair do chão. E isso os balões de ar quente resolveram. Mas claro, só flutuar não é a mesma coisa que voar de verdade. O grande avanço foi o controle, a capacidade de ir para onde se queria. E foi aí que Santos Dumont se tornou um mestre com seus dirigíveis. O pessoal estava fascinado com essas máquinas. Mas o próximo passo, o grande desafio mesmo, era outro: fazer uma máquina mais pesada que o ar conseguir voar. A inspiração agora não vinha dos balões, e sim do voo dos pássaros. E isso nos leva direto ao centro da nossa polêmica. Criar essa máquina que, por conta própria, pudesse voar. É exatamente aqui que a nossa história se divide em dois momentos que são cruciais. Primeiro temos os irmãos Wright. Eles eram mecânicos de bicicletas de Ohio e em 1903 conseguiram fazer o primeiro voo motorizado e sustentado da história. Mas fizeram isso em segredo quase total, com apenas 5 pessoas assistindo e usando um trilho para conseguir decolar. Quase 3 anos depois, entra em cena Santos Dumont. E o voo dele foi o oposto do segredo. Foi um verdadeiro espetáculo público em Paris para o mundo inteiro ver, com mais de 1000 testemunhas, imprensa, tudo. E um detalhe fundamental, o 14 bis decolou sozinho com suas próprias rodas. Então, temos esses dois voos com quase 3 anos de diferença. Mas as datas, sozinhas, não contam a história toda. É quando a gente olha para os detalhes que o debate realmente pega fogo. E aqui, lado a lado, as diferenças ficam gritantes. Testemunhas: 5 contra umas 1000. O lançamento: um usou trilha e catapulta, o outro decolou por conta própria, com rodas. Publicidade: um foi secreto, o outro um evento. Certificação: um não teve nenhuma na época, o outro foi validado oficialmente pelo Aeroclube da França. São essas diferenças que formam a raiz de todo esse debate. Fica claro, então, que a questão não é tão simples quanto quem voou primeiro. A verdadeira pergunta é: o que, exatamente, a gente deve considerar como sendo um voo? É como se os dois lados estivessem no mesmo campo, mas jogando com livros de regras completamente diferentes. Cada um define invenção de um jeito. Para os defensores de Santos Dumont, uma invenção só se torna real quando é mostrada para o mundo. Para eles, o voo precisava ser público, decolar por conta própria e ser certificado por especialistas. Sem isso, era só um experimento, não a invenção em si. E com o tempo, é claro, o orgulho nacional entrou em cena. A história da invenção do avião acabou virando parte da identidade de cada país, o que ajudou a solidificar essas duas narrativas que continuam firmes até hoje. Mas a história de Santos Dumont tem um final bem trágico. Ele via sua invenção como um presente para a humanidade. Então, quando os aviões começaram a ser usados como armas de guerra, ele ficou absolutamente desolado. Dizem que, atormentado pelo poder destrutivo da sua criação, ele chegou a queimar seus próprios documentos e, no fim, tirou a própria vida. No fim das contas, o que fica dessa história toda? Será que o que importa é ser o primeiro inventor ou ser aquele que inspira o mundo? Talvez a história não seja sobre uma única pessoa, mas sobre como a inovação é uma corrente, uma soma de contribuições, desde os testes secretos numa praia até as demonstrações espetaculares que capturam a imaginação do mundo inteiro.